Perfeccionismo. Até que ponto é saudável? Então, isso aqui é engraçado. Tem meme, tem um monte de zoeira sobre isso aqui, mas esse assunto é super sério. Eu falo aqui por causa da Academia de Inovadores, porque a gente na Startadora está sempre trazendo novas pessoas, aceleradores, pessoas que a gente treina para trabalhar com a gente aqui, com operação, com um monte de coisa. Então, a gente está sempre falando de uma forma ou de outra sobre isso, sobre perfeccionismo, e volta e meia tem esse traço na personalidade de algumas pessoas, de verdade. E tem as pessoas que nem é perfeccionista, mas ela acha que é uma coisa boa, então ela gosta de falar que é, né? Já tem a zoeira aí, o meme de falar de entrevista de emprego, que a pessoa fala, qual é o seu defeito, né? Sou perfeccionista. Então, vamos entender aqui que o bagulho não é tão bom assim quanto as pessoas acham que é, a ponto de falar que é um defeito bom, para dizer que ela é legalzona. Então é o seguinte, vamos lá. Diz aqui, ó, embora muitos acreditem que ser perfeccionista é uma virtude, eu falei aqui, estudos recentes comprovam que o excesso da busca pela perfeição pode causar transtornos psicológicos como depressão e ansiedade. Então, pesquisa realizada aqui pela Universidade de West Virginia, nos Estados Unidos, indica que 2 em cada 5 crianças e adolescentes são perfeccionistas. Então, já é um traço que a gente está demonstrando aqui acontecendo com nossas crianças e adolescentes, ou seja, a galera mais nova, né? Então, para a gente entender onde começa esse fenômeno aí, né? Então, diz aqui o seguinte: estamos começando a falar sobre como caminhamos para um caso de epidemia em saúde pública. Olha só que loucura. Tipo assim, muita gente tendo o mesmo problema, aí depressão, ansiedade e tal. E como isso está atribuído ao perfeccionismo, o pessoal está pesquisando aí para poder saber como agir para não deixar isso alastrar igual está aparecendo, né? Então, quem falou isso aqui foi a Kate Rasmussen, autora do estudo e pesquisadora de desenvolvimento infantil, né? Sua relação com o perfeccionismo, ela deu entrevista aqui para a BBC falando sobre isso. Então, ó, os resultados da pesquisa apontam para uma população que não é melhor sucedida, apesar de buscar a perfeição. Então, ó, em questão de performance, de desempenho, eles não estão superando as outras pessoas que não são. Então, não está tão legal assim. Mas está ficando cada vez mais doente. Então, vamos lá. O destaque aqui da matéria é o seguinte: o perfeccionismo é enganoso. Parece ser um atributo positivo, sinônimo de trabalho duro, dedicação e atenção, mas, na verdade, traz diversos problemas que são prejudiciais à saúde mental. Dificilmente a pessoa perfeccionista percebe que o motivo pelo estresse excessivo, cansaço mental e até mesmo o começo de uma depressão e ansiedade vem desse desejo extremo de perfeição. Então é a pessoa ali, né, obcecada em entregar uma perfeição ali que não necessariamente está sendo requerida naquele trabalho ali que ela está fazendo, naquela atividade, né? Então, ó, as pesquisas constataram também que o amor próprio, característica que as pessoas perfeccionistas pouco possuem, é uma virtude extremamente importante para o combate dessas doenças. Ao contrário da autocrítica, que é justamente um traço de perfeccionista, a emoção principalmente desse comportamento é o medo. O medo de errar, arriscar e perder, o medo como barreira e não como um impulsionador. Então, a gente vai falar de 3 coisas aqui. Vai falar do medo, depois a gente vai falar da vergonha e também da culpa. São as 3 coisas que ferram a pessoa. O medo, vergonha e a culpa. E quando a gente fala aqui de amor próprio versus autocrítica, né, as 2 coisas têm que ser dosadas, galera. Apesar de ele falar aqui em geral, né, se a pessoa tem esse exagero nesse amor próprio, ela fica egoísta, né, e só pensa nela. Mas também se ela só se autocritica e também não se cuida, claro que ela vai ter probleminhas aí também, né? Então, porque um pouquinho de autocrítica faz bem a qualquer um e um pouquinho de amor próprio também é necessário para poder equilibrar isso aí, certo? Então, só que o traço aqui da autocrítica perfeccionista, né, está associado ao medo de errar, de arriscar, de perder. A gente já falou aqui, por exemplo, sobre mindset de crescimento. E agora há pouco eu estava falando na matéria anterior, se você está vendo isso no replay, procura. A matéria sobre possibilidades de profissão nas próximas décadas. Eu estava falando ali sobre como é importante para as pessoas, né, terem desenvolvido a parte socioemocional, né? Então, a pessoa que tem medo de arriscar, de perder, ela não vai conseguir se desenvolver nisso porque a tendência é você errar muito. Você trabalha com um negócio que você sabe muito, amanhã você tem que transitar numa outra carreira e tem que reaprender. E quando você reaprende, você erra de novo. Normal, né? E a gente fica querendo se sentir seguro, né? Quando você é aprendiz, está começando em alguma coisa, você erra muito. Depois você fica bom,
Aí imagina, te tirar daquilo que você tá bom para botar num outro negócio que você tem que aprender de novo, se tornar aprendiz de novo e errar de novo. Só que, pô, cada vez que você aprende uma coisa nova, você se torna alguém que sabe mais coisas, entendeu? Então, esse lado a galera não olha. E essa característica de superar o medo aí, do erro, do risco e da perda, é uma habilidade extremamente importante para o futuro aí, que o perfeccionista aí, ele tá ficando também fora desse novo cenário, dessas novas pessoas com perfil de quem vai se destacar para as profissões, para o empreendedorismo, para a inovação do futuro. Então, agora comparando aqui perfeccionismo com conscienciosidade, que é a pessoa que tem consciência de si. Então, segundo os especialistas aqui, o que muitas pessoas consideram perfeccionismo saudável, entre aspas aqui, é na verdade conscienciosidade. Que é a característica pelo ato de ser meticuloso, responsável e honesto no que diz a respeito das regras éticas sociais. Então, pessoa assertiva, né? Como o pessoal gosta de falar. Né? Então, para eles, o perfeccionismo não é definido pelo estabelecimento de metas elevadas ou pelo grau de empenho do trabalho, né? Que seria aquela coisa de, eu tenho que fazer isso aqui, tem que ficar de tal jeito. Muitas vezes, a própria pessoa que é o perfeccionista, ela que idealiza o que para ela é perfeito. Às vezes, o que a outra pessoa que vai receber aquele trabalho está pensando, às vezes a perfeição dela não é tão bom quanto que a pessoa estava pedindo também. Então é um critério muito pessoal ali. Isso atrapalha muito também. É uma voz crítica interior que atua nos aspectos mais variados da vida do indivíduo e faz com que ela sempre pense no fracasso ao não atingir a meta. Então ela estabelece uma meta muito difícil, não consegue cumprir aquilo. Às vezes a meta era inalcançável mesmo, era impossível, talvez ninguém conseguia fazer aquilo ali, mas a pessoa depois fica lá, ai meu Deus, não consegui e tal, e fica naquela loucura, naquele loop lá que ela não consegue sair daquilo. Então, agora perfeccionismo e desistência, que é outra coisa interessante. Os perfeccionistas, eles tendem a responder de forma mais dura emocionalmente. Então, eles sentem mais culpa e mais vergonha, né? Eu falei do medo, agora culpa e vergonha. Eles desistem mais facilmente. Tem tendência a fugir quando as coisas não são... As coisas não têm possibilidade de serem perfeitas, como ele idealizou, como ele pensa. Então isso acontece principalmente porque, para o perfeccionista, a performance dele está ligada ao senso de identidade. Então assim, se eu não fiz isso bem, então eu sou muito ruim, eu sou horrível e tal. E se eu fiz, eu sou muito bom, né? Então por isso que eu falei aqui, que o perfeccionista, se ele faz algo e dá muito certo, também é ruim, porque ele vai atribuindo a identidade dele aquele sucesso ali que não necessariamente é por isso, entendeu? Então, às vezes ele é uma pessoa que realmente é boa em algo, mas isso não significa que ele vai ser bom em tudo, por exemplo, né? Ou seja, quando não são capazes de fazer algo, eles sentem vergonha de si mesmos. Então, olha só, ele tem vergonha de si mesmo quando ele faz algo e dá errado, quando ele não é capaz de fazer alguma coisa. E aí, por isso, ele depois fica com medo, não arrisca, não tenta coisas diferentes, né? Então, para finalizar aqui, o perfeccionismo é justamente um mecanismo de defesa para evitar a vergonha. Mas os indivíduos perfeccionistas não entendem que essa atitude é o que gera o problema. Como resultado, a busca pela perfeição se torna um ciclo vicioso. E uma vez que é impossível ser perfeito, todo esforço acaba sendo em vão. Então assim, eu vou levantar uma bola aqui, não sei o que vocês acham disso, mas particularmente para mim muita culpa disso aqui vem da escola, vem do modelo educacional que a gente tem, onde a gente é obrigado a acertar sempre. Né? Então, quem acerta é bom, quem não acerta é ruim. Então, isso é medido numa prova que valoriza a pessoa que tem um determinado conjunto de habilidade. E nem todo mundo tem aquele conjunto de habilidade. E nem por isso a pessoa aprendeu menos. Tem gente que erra tudo numa prova porque fica nervoso. Tem gente que erra tudo porque não consegue memorizar muito as coisas. E no mundo real a gente consulta quando a gente não consegue lembrar. Eu mesmo tô falando aqui com vocês na live, mas pô, eu tenho uma pauta aqui que eu fico olhando, né? A gente sempre fala disso, desse modelo da live aqui, de olhar, de ler. Eu leio a pauta, eu leio o comentário de vocês, eu tô aqui espontâneo, entende? Imagina se eu tivesse que decorar tudo que está na notícia, se tivesse que falar ao vivo para vocês aqui, né? O pessoal que fala no jornalismo, na televisão, não se engane, eles estão lendo teleprompter. Eles não memorizaram aquilo, eles não estão falando da outra cabeça deles. Eles só são tipo como se fossem intérpretes, bons atores que sabem ler aquilo ali fingindo que estão ali falando para você, entendeu? Então, Luiz comentou aqui, tá vendo? Já comentou, já vi na hora aqui. Ele falou, com certeza é culpa do sistema educacional. A Isa falou aqui, imagino. Respondeu pra Valéria aqui, né? Então assim, cara, o sistema de ensino molda as pessoas a serem dessa forma. Então, isso gera muita ansiedade. Você pode ver lá, as crianças estão manifestando isso, mas por quê? O modelo que elas estão inseridas é o de educação agora.
Então, na verdade, o modelo empresarial, corporativo, o mercado de trabalho ele é um pouco diferente nesse ponto. Ele te pressiona menos sobre isso, né? Cada vez menos. Claro que existem ambientes que as pessoas também tentam construir coisa irreal, mas esses ambientes eles não duram muito. Mas o sistema de ensino ele é praticamente perpétuo, não vai acabar. A gente tem que mudar, sim, mas já é uma coisa mais difícil de mudar, demora mais. Tem todo um estudo e tal, mas nas empresas não, tá dando ruim, muda, bota de outro jeito e vambora, entendeu? Então, o sistema de ensino para mim é o maior responsável por isso, né? Por vergonha, medo. Você pode ver que por quantas pessoas às vezes você essa pessoa ou você conheceu um monte de gente na escola que era desse jeito, que na hora que tinha que apresentar um trabalho a pessoa não queria, tinha vergonha. Aquilo ali não é uma pessoa que ela não quer fazer, é uma pessoa perfeccionista. Ela acha que o que ela vai fazer não é bom, então ela não quer fazer, entendeu? Ela desiste, ela tem medo, ela não se arrisca. E é porque ela também não sabe que ela só vai saber apresentar bem se ela ficar apresentando muito. Então, a pessoa que é boa de apresentar lá é porque ela, na vida cotidiana dela, ela fica falando o tempo inteiro com os outros. Então, ela desenvolve essa habilidade de falar com as pessoas. Ninguém nasce também sabendo fazer isso, não. Porque quando a gente nasce, a gente não sabe falar. Então, não dá para ser uma coisa da pessoa. É que ela desenvolveu isso muito rápido, desenvolveu isso antes de chegar na escola e fora do ambiente da escola. Então, eu, por exemplo, falo bastante que eu nunca tive problema de falar em público, mas uma coisa que melhorou bastante para mim foi o trabalho que eu tinha com música antes. Eu tive banda, então, tipo, se eu tava disposto a subir num palco e cantar uma música lá, para todo mundo ficar me olhando e vendo, me julgando lá se eu tô bom, se eu tô ruim, se eu sei lá, se eu tenho a cara de pau de fazer isso, por que eu não tenho cara de pau de fazer uma live aqui? Por que eu não tenho cara de pau de dar uma palestra, de falar com as pessoas? Por que eu não tenho cara de pau de fazer uma apresentação na escola? Tipo, isso aí não é nada, né? Se você se arrisca nisso. Então, é comum as pessoas que fazem teatro, fazem outras coisas, tem que se apresentar para alguém. Ela depois apresenta, ela não tem pelo menos vergonha, nem medo e tal, né? É que tem gente que mesmo assim é perfeccionista, por exemplo, num teatro. Ela já decorou as falas, ela apresenta depois que ela tá segura. Ela não improvisa naquilo ali, né? Na música a gente já até dá uma improvisada. É um meio termo aí. E aqui, por exemplo, na live dá para improvisar muito, então é muito tranquilo. Se a pessoa for minimamente calma, ela consegue fazer isso que eu estou fazendo aqui de boa, porque já está tudo fácil, aqui já está tudo na minha mão. Deixa eu ver aqui, estão me citando aqui. Ela falou, eu concordo, Carlos. Aí a Isa falou para mim aqui. Isso é muito incentivado na escola. Aí o Luiz falou, com certeza, com o sistema educacional. E falou que, imagina, tá. É que antes não tinha me citado, aí quando meteu o arroba aqui, pulou na minha cara. Então é isso, galera. Eu acho que vocês comentaram um pouco hoje, vocês estão quietos, não sei, vocês estão pensando muito, pensem nas coisas da vida de vocês aí, no futuro aí do trabalho e também no perfeccionismo. Eu já trabalhei aqui com pessoa perfeccionista e eu falei pra pessoa, falei, cara, você tá muito perfeccionista. E a pessoa dizia que não, né? Porque já sentiu que isso era uma crítica, vai. Eu tava mais no tom de conselho, mas é aquele negócio, né? Sabe como as pessoas são, né? Às vezes ela faz outra leitura do que você falou e aí não tem jeito. Né? E existe uma frase, eu vou terminar aqui encerrando com uma frase do ecossistema de startups aí que você vai ouvir sempre, que é feito é melhor que perfeito. E outro dia eu vi essa frase, ela é escrita de uma outra forma, ela é escrita feito é melhor que perfeito não feito. Então é por aí que as coisas são. Perfeccionismo não é o que a gente está buscando aqui. A inovação ela não é feita por pessoas perfeitas e nem que entregam coisas perfeitas. Porque o perfeito dá muito trabalho, é muito engessado, e o que é perfeito hoje pode ser muito ruim amanhã, e no amanhã você tem que se reinventar de novo, então não vale a pena ficar apegado, sofrendo por isso, beleza?